Shalom, mais uma vez, né? Estamos aqui para meditar o Salmo 91. E nós vamos ler o segundo capítulo, o segundo versículo hoje, que diz assim: Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Só até aí hoje. Esse versículo começa com a palavra direi, né? E eu faço uma pergunta para você agora. O que é que tem saído da sua boca? Esse período que nós estamos em casa, com todos juntos, né? Um período que nem sempre acontecia, para muitas casas é novidade isso. Mas de repente agora você se vê, eu estou arrumando aqui para ver onde é que eu estou na palestra, né? Você se vê numa situação de ter que conviver praticamente as 24 horas com as pessoas mais próximas de você, né, com sua família. E nessas horas, nós precisamos observar o que anda saindo da nossa boca. Então, o Senhor, hoje, nesse momento, está perguntando para você, o que tem saído da sua boca? Eu estou falando devagar para você ter tempo de refletir e colocar no altar de Deus agora. Nós vamos orar nesse momento, né? Sobre isso. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu o poder da palavra. O Senhor nos deu o poder da tua palavra. E o Senhor colocou em nós autoridade para usarmos a nossa própria palavra, Pai, segundo a tua vontade, e ali o Senhor opera. Nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão. Te adoramos, Senhor. Declaramos com a nossa boca, cremos com o nosso coração que só o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. Então eu te peço agora, Pai, que o Senhor se faça presente junto a todos que estão assistindo essa palestra, essa aula, e aqueles que ainda vão assistir futuramente, Pai. Em nome de Jesus, seja o teu Espírito falando no coração de cada um. Nós queremos, Pai, cada dia estarmos mais perto de Ti. Cada dia queremos estar mais junto a Ti. Conhecer o Senhor um pouco mais cada dia. Então, ensina-nos mais um pouco hoje, Senhor. Que o teu Espírito fale conosco com poder e autoridade. Envia os anjos especiais do Senhor em cada casa, em cada local onde essa palavra vai entrar. E o teu Espírito Santo fale com cada um receba a sua porção, Pai. Ninguém fique vazio nem sem se alimentar hoje, mas a sua porção seja liberada. Envia anjos ministradores, inclusive os anjos que ministram cura física, porque desde já da minha boca eu libero palavra para a vida de qualquer pessoa que está enfermo. Seja curado, seja curado, seja curado. Em nome de Jesus, que a saúde dos céus, a saúde que está no sangue de Jesus venha sobre você e você seja curado. Em nome de Jesus. Bom, continuando. O versículo começa com a palavra direi. Então eu vou abrir minha boca e vou dizer alguma coisa. Irmãos, muitos creem, muitos têm fé e lê a palavra, e lê, vamos dizer agora, o salmo específico, o 91. Muitas pessoas leem, mas guardam dentro de si aquilo que elas creem, elas não colocam para fora. Elas não liberam a fé através do som da sua boca, através das suas declarações. E o Senhor nos traz nesse salmo essa realidade dos fatos, né? Há poder nas palavras, há poder na nossa palavra. Então, eu preciso aprender a verbalizar a confiança que eu tenho em Deus. Eu quero verbalizar, eu quero falar em voz alta, para que anjos, pessoas ou qualquer outra criatura possa ouvir o que está no meu coração. E essa palavra, no mundo espiritual, ela funciona como sementes, né? Quando você libera
estamos liberando palavras aqui. Eu sei que são sementes e Deus vai plantar muitas sementes em muitos corações de pessoas que estão assistindo hoje aqui. E eu sei que vai frutificar, porque é essa minha oração, que caia num coração de terra fértil toda boa palavra que vem do Senhor hoje, em nome de Jesus, para a sua vida, né? No primeiro versículo, é o Senhor quem começa a falar, né? Ele diz, ele traz à memória lá a plateia que está ouvindo ele, que somos nós também. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele começa falando e profetizando e liberando a palavra para nós. Quem habita no meu esconderijo vai descansar. Vai descansar de quê? Das preocupações, das angústias, das aflições, das crises de existência, né? Crises existenciais, vai descansar daquilo que te atormenta. Ele fala, se você habita, o Senhor fala para nós, se você habita no meu esconderijo, na minha sombra, você vai descansar. Aí o segundo versículo vem a nossa resposta a esse convite dele, né? Vem a resposta. Eu vou dizer, Senhor, eu quero, eu direi do Senhor, né? Ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é o meu socorro. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. E aí nós estamos respondendo aquilo que o Senhor falou no primeiro versículo. Estou dizendo aqui, tá bom, Senhor, eu vou habitar na tua sombra e eu vou descansar em nome de Jesus. Eu gostaria que enquanto estivéssemos meditando esse trabalho, esse texto, nesses momentos chave, você traga o que está te angustiando, o que está tirando o seu descanso. O que está fazendo com que você perca seu sono? O que está fazendo você ficar preocupado e não descansar? O que é? Os afazeres do dia a dia? O terror das enfermidades que estão em nossa volta? Medo da solidão? O medo de estar junto, porém sozinho, né? Uma das piores solidão que pode ter é essa. Você está morando debaixo do mesmo teto e não se sente acolhido ali, não sente pertencimento, se sente sozinho. Corre para o esconderijo do Altíssimo, porque ali você vai descansar dessas dores emocionais que você tem sido assolado, né? E uma chave aqui para conseguirmos ser vitoriosos. A Bíblia é um livro cheio de chaves. Então fala assim agora, Senhor, eu quero pegar todas as chaves que eu preciso para essa jornada que eu tenho aqui na terra. Me ensine, Senhor, a pegar as chaves que estão na tua palavra e me dá graça para abrir as portas certas, em nome de Jesus. E Deus vai fazer isso com você, sabe por quê? Porque é da vontade dele abrir portas para você. Faça declarações, é uma chave. Além de pensar sobre a palavra de Deus, temos de declará-la. Abra sua boca e declara. Com a palavra chamamos a existência as promessas que Deus já liberou sobre nossa vida. É com a palavra. Tem um versículo que diz assim, abra a tua boca e eu a encherei, né? Somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Aprendemos com ele a declarar a palavra. Quem nos ensinou essa chave foi o próprio Deus. Lá em Gênesis, a gente vê que o começo de tudo foi com a liberação da palavra. Deus foi falando, haja luz e houve luz, né? Haja multiplicação, haja separação entre as águas. E aí tudo foi se formando. Foi tão poderosa essa palavra que através da palavra, a própria palavra dele se encarnou e veio morar aqui com a gente. Lá em João 1, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é a palavra em ação, é a palavra fazendo alguma coisa. E essa palavra de Deus, tão poderosa que virou gente, encarnou, virou
carne e osso igualzinho eu e você, habitou no nosso meio, esse nosso Jesus. Jesus é o verbo encarnado que esteve aqui, dando que vida para nós. A palavra de Deus nos dá vida. No princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas, e a partir da palavra de Deus as coisas foram se formando. Qual área da sua vida que está cheia de trevas? Qual área da sua vida que está um caos? É a sua conta bancária? Libera palavras de bênção sobre as sementes que você tem lá. Cada centavo é uma semente. Pede para o Senhor te ensinar a plantar esse centavo e adubar esse centavo de tal forma que dê muitos frutos, que dê muita coisa aí. Não é a quantidade, é o quanto, tudo que você tem está nas mãos de Deus, né? Qual é a área de trevas na sua vida? Seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seu marido? Começa a liberar palavras de paz e de amor e de compreensão entre vocês. E assim por diante, né? Hoje nós precisamos liberar palavras com relação à nossa saúde. Haja saúde em todas as nossas células, haja saúde em cada célula de cada pessoa que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Recua todo o vírus, toda a praga, toda a peste perniciosa, em nome de Jesus. Libero palavras de saúde no seu sangue, em nome de Jesus, no seu sistema imunológico, em nome de Jesus, na sua mente. Doenças psicossomáticas não vão assolar você, em nome de Jesus, né? Então, essa palavra de Deus se encarnou em nosso meio, nos dando vida e também nos ensinando que há poder em nossas palavras, porque tudo que Jesus fazia ali, a própria vida de Jesus é uma escola para nós. Nós aprendemos a viver nesse mundo olhando para Jesus, né? Então, ele nos ensina que há poder nas nossas palavras, quando nossa fé está firmada nele. Está escrito em Marcos 11, 23, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será. Que montanha que anda na tua frente, fala para ela, ergue-te e sai daqui, em nome de Jesus. Aflição, ansiedade, ergue-te e sai daqui. Através do profeta Joel, há também uma ordem para nós cumprirmos. Lá em Joel 3,10, diz assim, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sei, a nossa cultura não é a cultura agrícola, né? Então, quando a gente fala relhas, arados, não é todo mundo que sabe o que é e como é que funciona. Mas vamos dizer que era um material de trabalho das pessoas, né? O profeta está dizendo, então, para nós pegarmos todos os nossos recursos, o que é instrumento de trabalho seu, e fazer deles a sua arma de guerra. Qual é o seu instrumento de trabalho? Pois você pega esse seu arado, pega a sua relha, afia e transforma isso em espada. A palavra de Deus é espada, é uma arma de guerra. Deixe a palavra de Deus entrar, envolver todas as suas atividades, todas, em nome de Jesus, né? E fazer dessa arma de desses instrumentos nossa arma de guerra, e com a palavra profetizar, eu sou forte, eu posso, eu vou sair dessa. Mesmo quando nos sentimos fracos diante das circunstâncias, né? As circunstâncias que nós ficamos nos sentindo impotentes, a gente não tem saída, mas estou fraco diante daquela situação, mas você vai falar para o teu Deus, diante do Senhor, perante as testemunhas, tanto no mundo material quanto espiritual, dizer assim, eu sou
forte, né? Lá no versículo diz, diga ao fraco, eu sou forte. Qual área da sua vida que você é fraco? Diga para essa área, testemunhando diante do Senhor, dos anjos, das pessoas ou qualquer outra criatura, eu sou forte. Paulo fala isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vemos muitas passagens bíblicas, claro que não dá para a gente falar aqui, muitas, né? Aliás, eu tenho que ficar olhando aqui para esse horário, primeiro porque a filmagem corta, né? E depois para não cansar tanto você, não ficar muito prolongado o vídeo, né? Mas tem muitas palavras na palavra de Deus, muitos exemplos de pessoas que usaram a palavra e com a palavra elas foram campeãs. Um exemplo típico é o Davi, né? 1 Samuel 17, 45, 47, está escrito assim, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Quando o inimigo vem falar coisas para você, dizendo que não vai conseguir, que não vai dar certo, ele está desafiando o Senhor dos Exércitos, né? Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra, toda a sua família, todos os seus colegas de trabalho, todos os seus colegas da faculdade, todos os seus vizinhos, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Abre tua boca e profetiza a promessa de Deus na sua vida para que todos saibam que Deus existe, que Ele está aqui nos ouvindo e que Ele responde às nossas orações e que Ele tem poder e que Ele ama. Não é um Deus longe, mas é um Deus presente, né? Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Essa foi a palavra de Davi. Ele estava na frente de um gigante, dizem que esse gigante tinha quase 3 metros, ou um tanto aí, parecido com 3 metros, né? Não lembro mais da história dos estudos teológicos, arqueológicos sobre isso, mas mais ou menos isso. Todo armado, uma espada enorme, zombando, rindo, falando, você não vai sair dessa, quem é esse fracote na minha frente? Mas Davi ali tomou uma decisão, eu não vou olhar para o tamanho do gigante, eu vou olhar para o tamanho da aliança que eu tenho com Deus. E é uma aliança eterna, e Ele manda os exércitos do Senhor para lutar minha luta, para lutar minha guerra. E quando Davi fala assim, Deus, lá do trono dele também, fala, encontrei alguém com o qual eu posso fazer o milagre que eu quero fazer para essas pessoas. Que Deus olhe para você e encontre alguém com o qual Ele possa fazer milagres, em nome de Jesus, né? Outro exemplo que a gente tem aqui é dos 3 rapazes lá escrito no livro de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das mãos, ó rei. Daniel 3, 16, 17. Esses 3 homens declararam, profetizaram que eles seriam libertos da fornalha. Assim, o Deus a quem prestamos culto, o Deus que você serve, o Deus que você presta culto, o Deus que você adora, o Deus diante de quem você se ajoelha, pode te livrar. Ele te livrará das mãos do opressor. Deus ouviu essa declaração e Ele disse amém. Toda vez que você declara algo que está de acordo com o reino dos céus, o Senhor diz amém, e a nossa vitória está no amém de Deus. Eu estou olhando aqui meus minutos para falar, porque se interromper eu retomo já já.
Faça um exercício agora. Eu vou pedir para você, pense agora. Qual é o gigante que está na sua frente? Qual é a fornalha que está ameaçando torrar você lá dentro? Qual é essa fornalha? É doença, é desemprego, é briga dentro de casa, é divórcio, é filho rebelde. Parece que você perdeu a mão, você perdeu o controle. Qual é essa fornalha? Que o inimigo está aquecendo, aquecendo, aquecendo. E agora você vai falar diante dessa fornalha que você está visualizando, lembrando aí. Você fale, agora eu peço que você fale mesmo aí onde você está. Se você está reunido com sua família, fale todos juntos. Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Senhor e Deus. Vamos repetir? Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Senhor e Deus. Respira fundo. Como é que você está se sentindo? Fique sabendo, ó Rei, que se você me puser dentro dessa fornalha, o meu Deus vai me libertar. Eles saíram de dentro daquela fornalha honrados. E é assim que você vai sair dessa situação. Em nome de Jesus, saíram mais fortalecidos na fé e muitos, eu creio, que muitos se converteram ao Deus daqueles rapazes, porque viram que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, tirou aqueles rapazes de uma situação impossível de sair. Quanto mais declaramos em voz alta que o Senhor é o nosso refúgio, mais confiantes ficamos a respeito da sua proteção. Como aqueles rapazes ficariam... Aqui vem uma pergunta, né? Como que aqueles rapazes ficariam calmos vendo o alvoroço do povo, todo mundo gritando? Vendo aquela fornalha, aquecendo, aquecendo. Dizem que os guardas que estavam lá cuidando da fornalha chegavam perto, alguns morreram, tal era o calor. Se eles olhassem para aquilo e não olhassem para Deus, eles entrariam em crise, eles entrariam em pânico, eles iam, iam se enfraquecer na fé. Onde está meu Deus? Sabe aquelas crises de fé? Crise existencial? Deus me abandonou? Deus esqueceu de mim? Onde está Deus? Deus não se importa comigo? Olha o tamanho da fornalha, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou ter uma morte horrorosa, porque eu vou cair dentro desse fogo e todo mundo vai rir, todo mundo está batendo palma pela minha desgraça. Eles tomaram uma decisão, irmãos. Em vez de olhar para a fornalha, eles decidiram olhar para o Deus Altíssimo, olhar para aquele que podia livrá-los. Eles não se preocuparam mais com a circunstância, eles descansaram no poder daquele que eles professavam o Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, faça o mesmo. Não fica dando muita lenha para essa fornalha, não. Não fica ajudando o inimigo a aumentar o fogo dessa fornalha, não. Pede agora, Senhor, sopra o teu espírito e apaga esse fogo dessa fornalha. Não permita que nem um fio de cabelo meu seja queimado com esse problema. Em nome de Jesus, eu me recuso a entrar em crise de fé, em crise existencial por causa da situação que eu estou vivendo. Eu sei, Senhor, que essa situação é passageira e o Senhor já está trazendo para mim a vitória e a honra do teu nome. O seu nome será glorificado através da minha vida, em nome de Jesus. Aqueles rapazes, em vez de olharem para o inimigo, eles abriram a boca e decretaram a vontade de Deus na vida deles. E a vontade do Senhor era manifestar o poder, o milagre, para que todos soubessem, não só eles, não só os israelitas, mas aqueles também daquele reinado do Nabucodonosor, da Babilônia, soubessem que há um Deus, o único Deus, capaz de nos livrar do pior dos piores problemas. Em nome de Jesus, libere o poder das palavras que estão na sua mente. Não fica só pensando. Tem pessoas, irmãos, que a gente pede para orar. E quando começam, aí primeiro fala assim, não sei orar.
Ou quando começa a orar, é aquela coisa, Senhor, ajuda, Senhor. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, a vida tá difícil, Senhor. Tá, nós precisamos fazer os nossos lamentos e pedir misericórdia a Deus, pedir a ajuda dele. Mas também você precisa lembrar que você está numa posição de autoridade. Abre a tua boca e faça decretos, decretos para a vida e não para a morte, né? Não fica falando coisa que vai afundar mais ainda você. Em nome de Jesus, nem para você mesmo, nem para ninguém. Abre a sua boca e libere palavras que vêm lá do trono de Deus. Você é a boca dele aqui na terra. Permita-se ser isto, né? Permita-se ser usado. Muitas vezes concordamos mentalmente com o fato de que Deus é o nosso refúgio, mas é importante a gente colocar som nesse pensamento. Fale, abre a sua boca e fale. Ouça a si mesmo. Libere com a sua voz que Ele é o seu refúgio. Fala assim agora: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor me guarda, né? O poder é liberado quando você fala com fé. Ouça você falar. E pede agora, Espírito Santo, gera mais fé ainda no meu coração. Gera fé, Senhor, para que eu creia mais e mais em Ti e eu fale sem nem sombra de dúvidas. Sozinho você não consegue se proteger, irmãos. Nós conseguimos nos proteger, o Senhor é quem nos protege, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É impossível vivermos aqui e de vez em quando não passarmos por aflições. Jesus já falou isso. A questão aqui, para a gente viver em paz, é a gente ficar lá no esconderijo do Altíssimo, descansando nele. Nossa confiança não deve ser em nós, nos nossos recursos. Claro que temos que fazer nossa parte. Claro que você precisa cuidar dos seus, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, do seu ministério. Faça tudo que é da sua parte, que está ao seu alcance. Mas é o Senhor quem nos protege de tudo. Lá em Salmo 60, 11 fala assim, dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Não fica confiado nos seus argumentos. Não fica confiado somente naquilo que eu faço, eu aconteço, eu sei fazer, eu vou conseguir. Isso é humanismo, isso é colocar o homem no centro de tudo, como se ele fosse o Deus do planeta. E nós não somos desses que cremos assim. Nós somos teocráticos. Deus é o centro de tudo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá o recurso. Você pode fazer revisão do seu carro, pôr seguro na sua casa, pagar o vigilante para cuidar da sua casa, mas na verdade o Senhor até usa esses mecanismos, porém a nossa confiança está em Deus. É Ele quem nos guarda. Você pode tomar todas as precauções para não ficar doente, mas a sua confiança deve estar no Senhor. É Ele quem me guarda. É Ele que me guarda de qualquer bactéria ou vírus que vai me adoecer. Em nome de Jesus, é o Senhor quem guarda o meu sistema imunológico. Vou me alimentar direito, vou dormir direito, vou tomar um pouquinho de sol, um pouquinho de vitamina D, vou fazer tudo o que eu preciso, que o Senhor já me ensinou, Ele me deu uma inteligência para eu usar, né? Eu vou fazer tudo isso, mas a minha confiança está em Deus, né? É lindo isso, né? É impossível nos protegermos de toda a maldade do mundo, mas devemos lembrar que somos ovelhas as quais são protegidas pelo pastor. A ovelhinha, irmão, é um bichinho muito indefeso. Ela não tem garras, não tem espinhos, ela não tem veneno, né? Ela não morde, ela não tem o rugido igual do leão para causar medo no seu predador. Ela não tem nada e nem corre tanto assim. Então, quando vem o predador, se o pastor não estiver ali para defendê-la, ela vai ser pega, né?
Por isso que o Senhor nos compara como ovelhinhas, né? E ele diz assim lá em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor e ele dá a vida dele para cuidar de você. Já deu, né? Mas todo dia ele está dando a vida dele para cuidar de você. Está escrito que ele intercede a seu respeito diante do Pai. Ele quer que você o veja como uma fonte de proteção. Ele está dizendo a você, eu sou o seu pastor. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Esconda-se nele. Nosso coração deve correr para ele como nosso pastor e protetor. Deixe que ele escolha o método como vai te proteger. Muitas pessoas sofrem de ansiedade porque ficam tão preocupadas de como resolver as coisas que não vivem o presente, né? Nós vamos falar no nosso próximo episódio sobre isso. Mas elas vivem preocupadas, sempre preocupadas de como resolver. Sabe como é descansar em Deus? Você chega para ele e fala, Pai, eu tenho esse problema aqui. Eu não tenho como resolver. Me dá criatividade, me dá graça e sabedoria. E envia os teus anjos para me assessorarem, porque amanhã certamente virá a solução. Viva hoje adorando o Senhor. Viva hoje profetizando que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. O Senhor tem um futuro glorioso para a sua vida. Não tire isso do foco por causa de aflições momentâneas. Em nome de Jesus. Como eu disse no começo, há poder nas palavras, né? Então, as palavras que são ruins também, elas são poderosas. Eu falo isso no meu livro, né? Fontes para o Equilíbrio Emocional, lá no capítulo 18, eu falo sobre isso. E lá em Tiago 3, 4-10, está escrito assim, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. A língua é como um fogo, né? É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, embora seja pequena, né? Perto do resto do nosso corpo, pois ela pode contaminar tudo na nossa vida. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, quando são palavras que não vêm do Senhor. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Uma repreensão muito severa, escrito lá em Tiago 3, do 4-10, né? Realmente, irmãos, cuide da sua boca. Esses tempos que você está ficando mais tempo junto com os seus, cuide da sua boca. Ela pode incendiar, ela pode trazer morte nos relacionamentos. Cuide da sua língua, né? Ela serve para bênção ou para maldição. Então, ora assim agora, declare aí onde você está, Senhor. Eu entrego cativo ao Senhor Jesus Cristo agora a minha língua, a minha boca, em nome de Jesus. Eu não quero usar minha boca para a morte, mas para a vida, em nome de Jesus. Peço as brasas do teu altar, purificando a minha boca, Senhor, os meus lábios, para que deles saiam palavras de acordo com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Perdão, Senhor, pelas palavras amargas e ruins que eu tenho liberado contra mim mesmo, contra a minha família, contra as pessoas que me cercam. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero andar de uma forma diferente. Dá-me controle,
Enche-me com teu Espírito Santo, dá-me, Senhor, a plenitude do teu Espírito, e através do teu Espírito a minha língua será domada em nome de Jesus. Amém? Uma forma de matarmos alguém ou a nós mesmos é com as nossas palavras. E tem pessoas que têm língua afiada e se orgulham disso. Vocês já ouviram pessoas assim? Eu não levo desaforo para casa. Outros dizem assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada. E às vezes a piada é só para denegrir a imagem do outro, é só para destruir, né? É só para ridicularizar. Vai matando as pessoas, vai matando os relacionamentos. Palavras ásperas, sem carinho, sem afeto. Em vez de você trazer acolhimento dentro da sua casa, em vez de você trazer aquela sensação de pertencimento e de aprovação que todo ser humano precisa, da sua boca só sai reclamação, condenação, crítica. Em nome de Jesus. Esse é um tempo para nós refletirmos o nosso comportamento. Muitos ficam buscando o Senhor, qual é o meu lugar no reino de Deus, qual é o meu ministério, o que eu tenho que fazer aqui. O seu primeiro ministério é a sua família. Então você vai buscar diante de Deus, Senhor, como que eu devo tratar a minha família? Como devo tratar meus irmãos, meus pais, meus tios, meus avós, meus sobrinhos, meus primos, meu cônjuge? Como, Senhor, que eu trato meus irmãos? Senhor, eu não sei mudar, eu não sei fazer diferente, mas eu me rendo ao Teu Espírito. Me ensine a me relacionar com amor, com afeto, com acolhimento para cada pessoa que convive comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Ele vai responder essa oração porque é uma oração segundo a vontade dEle. Agora decrete, Senhor, eu vou mudar para que o Teu nome seja glorificado dentro da minha família, dentro do meu trabalho, por onde eu passar, o Seu nome vai ser glorificado. Da minha boca não sairá palavras para a morte, e sim para a vida, em nome de Jesus. Você profetizando isso, o Senhor vai falar amém, e Ele vai te dar graça e sabedoria para agir dessa forma, em nome de Jesus. Libere palavras que curam, as palavras positivas de incentivo, de reconhecimento das qualidades e aptidões das pessoas, produzem um efeito grandioso no coração daquele que as recebe. Muitos de nós têm carência disso, porque lá na sua infância ninguém nunca te elogiava, ninguém dava uma palavra de incentivo nem de afirmação para você, mas hoje o teu pai está dando, né? Você é o filho amado do pai, e ele se alegra com você, em nome de Jesus. E você não é um fracote, nem um fracassado não. Lá em Efésios 4:3 diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, ele te fortalece. Então, irmãos, liberem, você, irmão e minha irmã, libere palavras que curam. Esse é o capítulo 13 lá do meu livro, também eu falo mais detalhadamente sobre isso. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, sabe como que a gente muda nosso jeito de falar? Enchendo o nosso coração com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida. Tem um versículo que diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração não está cheio com a palavra de Deus, você vai falar outras coisas aí. E essas outras coisas nem sempre são palavras de vida, né? A palavra de vida, a palavra de Deus é a palavra da verdade. E 2 Coríntios 13:8 fala assim, pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Você quer entender e decretar os decretos de Deus na sua vida? Você fale a palavra de Deus, porque lá está a verdade. Nada podemos contra a verdade. Se vier alguma sentença contrária ao que existe no reino dos céus, profetize a verdade. O Senhor está escrito, tudo posso naquele que me fortalece.
Está escrito, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições e as nossas enfermidades. Não está tendo paz? Ele é o príncipe da paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas fomos sarados. Essa palavra está lá em Isaías. E você libere essa palavra, porque esta é a verdade. E é esse o plano que Deus tem para você, um caminho de paz, em nome de Jesus. Isaías 11:2 fala assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Isaías 11:2. Então você pede assim agora: Senhor, repousa sobre mim, invade o meu ser com o espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor, em nome de Jesus. Essa palavra Jesus cumpriu totalmente e nós devemos ser imitadores de Cristo. Então essa palavra é para nós também. Você sente que não tem tanta sabedoria assim para falar com os seus, para lidar com as pessoas, para ter um discurso agradável, para falar palavras e conselhos de sabedoria para as pessoas? Peça a Deus essa sabedoria e Ele vai te dar. O mundo está carente de sábios, sábios segundo a sabedoria do alto e não a sabedoria terrena, sábios segundo a sabedoria de Deus, né? Muitos querem comunhão com o Pai, mas não buscam relacionamento com Ele. Sabe como que eu consigo me relacionar com Deus? Uma das formas é lendo a palavra dele, porque ali eu vou conhecer quem é esse Deus que eu digo que acredito, mas que eu não conheço. Em nome de Jesus, é um tempo de você conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido nas nações. É um tempo de você buscar como é o caráter de Deus, como é o poder de Deus, como é a misericórdia de Deus, como é também a severidade de Deus. Com Deus não se brinca. Em nome de Jesus, estamos em tempos de aflições, mas muitas aflições têm a ver com a severidade de Deus. São situações para entrarmos no prumo de Deus, para nos voltarmos para Ele, para nos santificarmos, para não brincarmos mais com a palavra dele, para não negociarmos mais a palavra dele. Então, é na Bíblia, é na palavra de Deus que eu vou entender qual é o caráter de Deus. Ele é bom, ele é justo, ele é fiel. A palavra dele é sim, sim, não, não. O que ele disse, prometeu para a sua vida, ele vai fazer e ponto final. Ele é misericordioso, apesar dos nossos erros e dificuldades, o Senhor é misericordioso. Graças a Deus por isso, né? Não estamos perdidos, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, né? Mas isso você vai conhecer se familiarizando com a palavra dele, estudando, mastigando, comendo como um alimento a palavra dele, porque verdadeiramente a palavra do Senhor é alimento, né? Nas Escrituras está um contrato assinado com o sangue de Jesus, estabelecendo quem você é. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha que coisa linda, né? Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Estava falando para Israel, mas fomos enxertados também ali. Essa palavra é para nós também. Alguns citam, para concluir, irmãos, alguns citam o Salmo 91 como se fossem palavras mágicas, né? Nem conhece esse Deus, mas a realidade é que tudo que está escrito ali funciona justamente porque o Salmo 91 é a palavra de Deus, viva, eficaz e ativa. Essa palavra deve ser confessada em voz alta por você, com fé. No livro que eu falei para vocês que também me inspirei para fazer esses estudos, que é o livro da PEG, esse aqui,
ela escreveu para falar com soldados de guerra, né, soldados da Segunda Guerra Mundial. Ela dá muitos exemplos de livramentos durante a guerra. E teve casos de soldados ali que, diante de um bombardeio, no qual eles não tinham a menor chance de saírem vivos, eles falavam, recitavam, oravam o Salmo 91 em voz alta. E há relatos e mais relatos de grandes milagres da pessoa sair do meio do bombardeio completamente ileso. Ela relata um milagre lindo de um avião que caiu numa ilha no território do inimigo e o avião parou ali porque a gasolina acabou. E o batalhão lá, eu não sei as nomenclaturas, não lembro mais, mas o chefe, né, o capitão, o chefe do pelotão, era um homem temente a Deus e que recitava o Salmo 91 todo dia. E um dos soldados virou para ele e falou assim: agora que você tem que orar mesmo, porque a gente não tem saída. Eles caíram numa praia, num campo aberto do inimigo, não tinham nem como se esconder. E ficaram ali, e aquele homem ajoelhou e começou a orar e declarar o Salmo 91 sobre aquele batalhão todo. De repente, lá pelas tantas da madrugada, aparece um barco à deriva, cheio de gasolina, de combustível. E eles conseguiram chegar nesse barco, pegar todo o combustível, abastecer o avião e saíram dali daquela praia ilesos. O inimigo não os encontrou, não viu. Mais tarde souberam que aquele barco cheio de barris de combustível era de um submarino, de um outro embarcação que estava sendo bombardeada. E o capitão falou: vamos despachar, vamos dispensar todos esses barris para não pegar fogo, porque estava caindo muita bomba neles. E eles encheram os barcos, alguns barcos pequenos, com aqueles barris e deixaram ir à deriva. E a história conta que aquele barco andou, né, navegou sozinho 400 quilômetros e chegou exatamente onde estava aquele batalhão. Até hoje, eu lembro, ouvindo esse relato, eu fico emocionada. Deus, Ele traz o recurso para a sua vida do lugar de onde você menos espera. O Senhor está trazendo a caminho dessa sua praia, desse seu lugar que você está cercado de inimigo e não tem como sair. Ele está trazendo um barco cheio de combustível para você, em nome de Jesus. E vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Quando você estiver passando por aflições ou desafio, diga: nessa situação, diga a situação que você está, eu escolho confiar em Ti, Senhor. É uma escolha. Entrar no esconderijo do Altíssimo é uma escolha. Escolha hoje confiar no Senhor. Perceba o que sai da sua boca em tempos de tribulação. Não fale nada que traga morte, destruição nem fracasso. Essas palavras não oferecem nada com o qual Deus possa trabalhar a seu favor. Profetize vida. Dizer em voz alta o quanto confiamos em Deus gera fé. Você recebeu notícia de alguma doença grave? Confesse com a sua boca o que está escrito no Salmo 118, 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Em nome de Jesus. O poder de Deus traz as promessas. Quando eu profetizo a palavra de Deus, as promessas contidas ali vêm na minha vida, em nome de Jesus. E os demais versículos do Salmo 91 vão sendo realizados, porque eu direi do Senhor. Você abre a sua boca e fala, e o milagre chega. Senhor, mais uma vez entregamos esse momento a Ti, clamamos a Ti pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu poder e a Tua sabedoria invadindo os lares de cada um, invadindo a vida dessa pessoa que está ouvindo. E eu profetizo palavra de libertação, de cura, de salvação em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Fica aqui
com o shalom do Senhor, a paz do Senhor, invada os teus caminhos. A paz do Senhor, que vai muito além daquilo que você entende, invada os teus caminhos, invada a tua história, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz.